Bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez no ciclo 1, a convite da equipe. Meu nome é André Luiz, o pessoal me chama de André Aragão, mas esse nome tem a ver com o espiritismo, né? E foi através até de uma intervenção mediúnica, através de uma tia minha com meu pai lá atrás. Engraçado que o tema da aula de hoje é desobsessão. E, falando em meu pai, que teve essa situação lá no Rio de Janeiro com minha mãe, eu lembro que eu tive, enquanto adolescente, né, pré-adolescente, com 12, 14 anos, uma situação de perceber essa ocorrência na minha residência, né? Minha mãe teve um quadro de obsessão grave. Ela é uma média ostensiva, mas é uma católica de carteirinha, daquelas ministras de Eucaristia, né? Ela e meu pai. Meu pai já desencarnou, já tem muitos anos, e ela continuou. Agora está um pouco mais afastada, está com 86 anos, mas eu me lembro bem claramente aquilo ali que me chamou muita atenção, me marcou como pré-adolescente. Meu pai nos chama, eu e minha irmã, que eram os mais maiorzinhos, os outros dois eram muito menores, não estavam na hora. Ele nos chama no quarto, só vem cá que eu preciso de vocês, orando junto comigo. E quando eu olhei aquele quadro, eu olhei assim, não, isso aqui não é minha mãe. O rosto estava diferente, a voz estava diferente, o olhar estava diferente e o comportamento estava muito estranho. Ela não nos reconhecia como filhos, não reconhecia meu pai como esposo e ainda debochava da situação. Uma pessoa que era muito comedida, muito organizada, estava ali dançando, dando galhofas e ainda acusava, olha, a reza de vocês é fraca. Não vai me atingir. Eu disse, nossa, isso aí não é minha mãe. Aí meu pai me pegou, disse, não, sente aqui, vamos aqui, que a gente tem aqui nas mãos é oração. E aí nós conseguimos orar, a gente já tinha oração, uma coisa forte da casa, porque ele sempre trouxe isso na formação, eles trouxeram. E naquele momento deu certo, ela melhorou, não sabia o que tinha acontecido, mas depois teve episódios que ela foi encontrada na praia, né, e chegou a entrar em coma. Veja como é a obsessão, né? Mas nós vamos entender que, desde o início, ela teve um chamado. Várias pessoas, inclusive meu pai, que, além de ser ministro da Eucaristia, ali, tudo, meu pai tinha uma formação espiritualista. Então, ele tinha um conhecimento muito profundo do espiritismo, embora não estivesse frequentando ativamente as casas na época, mas ele lia, já tinha lido o Pentateuco, já conhecia muito, tinha conhecimento da doutrina hindu, era uma pessoa muito estudiosa. E aí ele me fazia isso, olha, sua mãe tem um chamado, mas ela não aceita. E pasmem, né? Então, você vê que ela deixou ali uma oportunidade de ter uma conexão com uma dominância, assim, né, por assim dizer, do seu ego, da sua consciência. Então, meus amigos, é isso que nós vamos ver no decorrer da aula de hoje, e eu espero contar com a participação de vocês para a gente fazer essa construção juntos, tá certo? Bom, nessa aula nós temos um objetivo geral, que deverá ser cumprido, a pedido aí da coordenação, que seria demonstrar que o Espiritismo oferece profilaxia necessária ao combate das obsessões. Então, primeiro ponto, prevenção. E o fato de vocês estarem aqui, passando por toda essa tempestade, em que, com certeza, as influências devem ter dito, não vá. Para quê? Você vai tomar chuva, o carro pode ficar preso no engarrafamento, quiçá até num alagamento, mas não. Vocês não deram ouvido a essas influências e estão aqui presentes, vocês foram mais fortes. Então, é a importância de você com você mesmo, ou seja, autorresponsabilização. Vocês assumiram o compromisso e vieram. Parabéns.
Nós temos também objetivos específicos que eu vou aqui trazer para vocês. Um deles seria demonstrar as diversas técnicas de desobsessão, bem como a sua eficácia. Então, nós vamos ver aqui no decorrer da apresentação que nós temos vários instrumentos que podem ser usados, no caso do espiritismo, da doutrina espírita, que podem ajudar no tratamento de situações de obsessão. Tá certo? Mostrar o conceito do passe como uma técnica de transferência de energias e que pode ser usada e é usada frequentemente no tratamento das obsessões. Ok? E demonstrar a presença e o auxílio espiritual nas desobsessões. Embora vão perceber que você mesmo pode se curar, pode fazer a prevenção, mas pode chegar numa situação em que você precise de ajuda. E muitas vezes isso é muito frequente, né? Muitas pessoas vêm à casa espírita, muitas vezes por situações de influências, né? Comportamentos estranhos, até diria obsessão propriamente dita mesmo. E, inclusive, de todas as idades. Então, aquela mediunidade que não está bem trabalhada, reconhecida e educada, é um dos motivos para você entrar na casa espírita procurando ajuda e tratamento. Explicar como o espiritismo concorre para a profilaxia das obsessões. Então, vocês vão perceber aí que nós temos várias ferramentas e vocês vão sair daqui dando aula sobre isso já na comunidade. Bom, relembrando que vocês tiveram na semana passada, nós vamos falar um pouquinho sobre obsessão. E aí eu quero ouvir vocês. O que é que vocês aprenderam, o que é que vocês entenderam de o que é obsessão? Revelem. Cadê, velho? Um de cada vez para não ter confusão aqui, ó. Luciana, parece que estudou a semana inteira dela, foi no Pentateuco, foi em André Luiz. Boa noite, seja bem-vinda. O que eu entendi de obsessão é a interferência, né, de pessoas tanto encarnadas como desencarnadas. Interferência. Boa, Luciana. Quem mais? Só interferência? Espera aí, quem está sendo... Espera aí, ela vai falar aqui, um momento só, viu? A influência negativa de um espírito para com o outro, que pode ser encarnado ou desencarnado. Excelente, muito bem. Meu amigo aí do fundo. Conexão. Conexão? Uma conexão entre encarnado ou desencarnado, encarnado com encarnado, e que pode se desenvolver em várias etapas da vida, né? Ter criança, até adolescência, todas as etapas você pode ter essa... E gerando perturbações extremamente complexas e que podem levar a quadros realmente danosos para a vida do corpo. Excelente, já vi que vocês estão estudando mesmo. Parabéns aí ao grupo. As respostas elas se complementaram e nós podemos ver realmente que a obsessão é uma situação, como vocês falaram aqui, né? Influência que um ou mais espíritos tentam obter sobre o indivíduo, desejando prejudicá-lo. Isso aqui foi uma coisa que o Adenauer trouxe, mas a gente vê isso já desde os livros dos espíritos, livros dos médiuns, lá com Allan Kardec mesmo, né? Então, se você baixou a sua guarda, a turma vem. Não tem jeito. Então, por isso que já lá atrás, né, o próprio a obra básica, as obras básicas do Pentateuco, com Allan Kardec, já traziam isso. Olhe, cuidado, vigiai e orai. Né? Tem aquela conversa. Então, a gente tende a estar aqui ligado com o nosso pensamento, porque pensamento é energia, com os nossos sentimentos. Vocês vão ver no decorrer aqui da apresentação que nós temos as chamadas brechas psíquicas que permitem que os espíritos que não têm aquela... Não vamos fazer bullying com a turma, né? Chamar de obsessores. Não. Espíritos são pessoas, pessoas são espíritos. Uns estão encarnados, outros, como nós aqui, os outros estão desencarnados. Aqui tem. Nós temos uma ULE aqui,
também na dimensão espiritual. Então, eles estão aqui assistindo aula. Quem participa, vocês estão chegando agora no ciclo 1, vão ter oportunidade no decorrer dos ciclos, né? Ciclo 2, ciclo 3, principalmente, quando vocês vão desenvolver bem a mediunidade, e tem os campos que vocês podem fazer esse desenvolvimento mediúnico e aprender a usar essa ferramenta que todos nós temos, né? Todos nós somos médiuns. Não vamos sacralizar esse mundo espiritual. Não, aquele espírito superior. Não. Espíritos são pessoas, pessoas são espíritos. Essa é a nossa casa, lá a harmonia. Sejam bem-vindos. Aqui nós trabalhamos com a linguagem atualizada do espiritismo. Aqui nós trabalhamos com a psicologia do espírito. Tá certo? Então, vocês vão ter, no decorrer desses 5 anos, condições de ver em várias mediúnicas a equipe que está estudando, os estudantes da ULI espiritual, eles vão trocar figurinha com vocês. Vocês vão poder fazer perguntas, saber o que é que eles estão estudando, quais são os livros que lançaram lá, como é que é a edição, como é que eles leem, tecnologia que eles estão usando. Tudo isso aí vocês vão fazer essas trocas, vão perceber e ampliar a consciência e parar de ficar apenas com o olho na pessoa que você é aqui, que está encarnada. E vai entender que vocês são espíritos. Vocês são espíritos numa eterna continuidade do eu, o que nós classicamente chamamos de imortalidade. Tá certo? Eu trago aqui um caso clássico na literatura espírita, uma obra chamada Libertação do Espírito de André Luiz, através do médium Chico Xavier. Essa obra é de 1949, mais ou menos, em que esse espírito, Gregório, esse aí fez uma obsessão chamada punk, né, como meu filho diria, né, porradão. Ele simplesmente conseguiu mais de 300 espíritos numa legião, alguns chamados, até batizados de dragões do mal, né? Então, ele, que foi um papa no passado, e por uma frustração com uma mulher, você vê que sempre é mulher, né, rapaz? A gente está na relação, é terrível, não tem jeito, rapaz. Então, por causa de uma mulher, que no caso foi Margarida, ele desiludido, falou assim, não, eu estou desencarnado, eu estou aqui, como alguns chamam de inferno, outros chamam de umbral. Eles plasmaram aquele ambiente lá em que ele dominava a turma, ele era o chefão, o poderoso chefão lá, quando o pessoal fala, né, o trevoso, né? E aí ele simplesmente obsediava junto com esses espíritos. Um ficava na porta da casa, um ia para o trabalho dela, outro ia para dentro da residência, outro ia para dentro do bairro, todo mundo vigilante e todo mundo atormentando, hipnotizando para que essa menina desencarnasse. E aí André Luiz, junto com Eloy, que era seu instrutor, ambos sob a tutela de Gúbio, que já tinha sido pai de Margarida no passado, ficaram sensibilizados, e aí Gúbio falou assim, não, vocês vão nessa missão aqui, vocês vão se infiltrar nessa legião. E eles foram, se infiltraram lá como se fossem espíritos, digamos, inferiores, que a gente não usa essa classificação, que é também bullying, né? Todo mundo é igual. Agora, às vezes, as pessoas estão com objetivos na vida diferentes, tanto encarnado quanto desencarnado. Então, vamos ajudar a encontrar um caminho de evolução, um caminho de ser uma pessoa, um espírito melhor. Então, Gúbio orienta, não, vamos lá, turma, vamos tentar ver se a gente consegue influenciar esses dragões do mal. E aí eles começam a trabalhar com Saldanha, com Leôncio, com Gaspar, essa legião toda. Aí os caras começam a minar Gregório. Porque Gregório falava assim, não, se você perturbar a Margarida, eu vou conseguir, para sua filha que está encarnada, trabalhar num lugar legal, vai ganhar bem, não sei o que e tal. Aí os caras chegavam assim, não, peraí, a gente também consegue uma coisa melhor, peraí, não. Ela vai trabalhar num lugar melhor ainda, ganhando mais ainda, toma aqui e tal. O cara, opa, começou a tremer as bases ali da legião, né? Então, quando Gregório foi ver, vários espíritos começaram a abandonar os seus postos e falaram assim, não, eu estou perdendo tempo aqui. Não é isso. Aí começam a ter um certo despertar, né, que eles estavam também hipnotizados, achando que tudo era o mal. E aí, mas para atingir Gregório, o pessoal chegava nele, Eloy, André, mas ele irredutível. Então,
Tudo começou porque ele queria atingir quem? Uma mulher, Margarida. Então a salvação estava onde? Em um homem e uma mulher. Uma mulher. Quem? A mãe. O materno. Só que ela, Matilde, que é a mãe, estava num nível tão superior que ele não conseguia enxergá-la. Então, se vocês têm uma ideia, só para ele conseguir ter acesso à mãe, foram mais de 30 anos. Leiam esse livro é bem bacana, é bem interessante. Então, gente, vocês veem que isso é uma realidade. Okay? Essa é uma das mais pesadas e é marcante essa obsessão e todo o trabalho que foi positivo e que André Luiz relata nesse livro Libertação. Bom, então, todos podem sofrer um processo obsessivo? O que é que vocês acham? Sim? Todo mundo? Divaldo, Adenauer, Medrado? Também? Claro. Adenauer até conta, né, que ele foi fazer uma palestra no Joana de Ângeles, logo no início da carreira, e quando ele chegou, tinha os espíritos, ele conseguiu perceber, sentir a influência de espíritos que estavam ali com o intuito de destruir, né, a palestra, de interferir com a energia do local, e eles conseguiram. Ele até teve uma comunicação, disse, não, você vai lá e faça a sua palestra. E a palestra ocorreu. Mas ele cita que até de uns momentos entraram 2 espíritos encarnados, com aparência de drogados. Um deles, inclusive, pegou uma cadeira, fez menção de atirar nele, e depois recuou. E ele começou a dar a palestra visando os 2. E aí, junto com a egrégora da casa, os 2 recuaram, saíram, e os desencarnados, que estavam até como se fossem clarividentes, acabaram saindo e desaparecendo dali. Então, a gente está, a qualquer momento, sujeito a essas pessoas, a esses espíritos. Tá certo? Então, qualquer pessoa pode sofrer, não só influência espiritual, como também um processo de obsessão. Só depende de nós mesmos. É você não permitir. Esse é o primeiro ponto, tá certo? Olha o que tem aqui no Livro dos Médiuns. Sim, as imperfeições morais dão aso às ações dos espíritos obsessores. Eu não gosto muito do termo moral, porque tem muito a ver com a cultura, o momento da sociedade. Né? Então, hoje em dia, eu prefiro usar o termo de ética, que a ética ela é atemporal. Tá certo? E quem é que pode obsidiar? Você já obsidiou alguém? Vocês já fizeram bullying com alguém? No passado mesmo? Antes de entrar aqui na casa? Quem não fez? Que levante a primeira mão. Todos nós fizemos, ou até ainda possamos fazer, em casa, no trabalho. Você não influencia o seu companheiro, sua companheira, seu filho, seus amigos? Pode ser uma influência para uma coisa que você ache boa, mas pode ser também uma coisa que não seja o melhor para ele. Fazer uma provocação. Recentemente, a gente está vendo um quadro muito grave aqui no Brasil, que é, lá no Rio Grande do Sul, estamos tendo um desencarne coletivo. E uma das consequências, uma das origens desse processo, foram algumas falhas técnicas que existiram, né? As portas que não abriram, tudo mais. Alguns políticos que não fizeram, deviam ter feito. Aí eu posso fazer a seguinte reflexão, que essas pessoas que poderiam ter tido uma atitude muito mais proativa, para que não ocorresse essa questão do desencarne coletivo, elas poderiam estar obsidiadas? Primeira pergunta, isso eu posso levar essa reflexão. E muitas das pessoas também que, por motivos outros, né, por persistência de não querer sair daquele local e veio a óbito, poderiam também estar obsidiados? Boa pergunta. Olha, tudo é pensamento, energia e criação. As pessoas que são políticas,
a gente vai ver que, teoricamente, eles teriam de ter um propósito para se colocar numa posição de cuidar de várias vidas. Inclusive, das esferas espirituais, existem as cidades que trabalham com esse tipo de população espírita. Não, eu estou aqui querendo reencarnar porque eu quero fazer, eu quero cuidar, eu quero ser um... Porque aqui, como tem na vida terrena, nós temos também cidades espirituais, né, que o pessoal chamava no passado de colônias, né? A mais famosa aqui no Brasil, Nosso Lar, que, né, já foi colocado em filme, em livro, né? Então, sim, pode ser que um político desse, que a gente, no nosso país particularmente, a gente vê que uma boa parte dessa população política, infelizmente, nós estamos cheios de exemplos, eles não têm as melhores conexões, tá certo? E, diferentemente, como você vê, às vezes, um quadro político de um país, digamos, bem desenvolvido, né? Um país nórdico, por exemplo, em que a pessoa ganha igual um professor para ser político, ele não tem nenhuma regalia, ele vai para o trabalho de bicicleta e assim sucessivamente. Então, é diferente, né, o servir do nórdico para o do Brasil, que tem um dos poderes mais caros do mundo, né? Esse poder executivo nosso e legislativo, e judiciário também. Mas, assim, é possível, sim, entendeu? Em relação às pessoas que estão ali, desencarnaram, existem coisas que vocês vão estudar mais à frente, a questão das suas tendências enquanto espírito, que geram as suas predisposições. E muita coisa que nós estamos atualizando a linguagem, que vocês já devem ter lido aí no Espiritismo clássico, como a lei de causa e efeito, e que nós trazemos como tendências e predisposições. O que nós queremos aqui na casa é dizer que, independente do que você planejou lá atrás, enquanto você estava na interdimensão, você pode remodelar e mudar o seu destino. Isso nós acreditamos. Porque vocês vão estudar isso no ciclo 5, tem muito a ver com o mundo quântico, com a física quântica, que nasceu lá no início de 1900 com Max Planck. Então, vocês vão ver que você pode, sim, mudar a sua realidade. Então, quem já leu aqui Joe Dispenza, com o livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, já teve acesso a esse tipo de literatura. Uma pessoa que teve um acidente, atropelamento, ficou tetraplégico, e que conseguiu, com o poder da mente, com o sentimento, com a emoção e com a física quântica, com o mundo quântico, fazer a reconstrução de sua medula. E ele tem vários casos na literatura, isso também está no Netflix, é só assistir O Poder da Cura. Né? Então, eu acredito que sim. Às vezes, aqueles espíritos fazem conexões que não são as melhores e acabam tendo decisões que também são impróprias e existe um desencarne coletivo, como a gente viu aí no Rio Grande do Sul. Então, todos podem obsidiar. Somos obsessores quando desejamos fazer prevalecer nossas ideias e impor nossas verdades ao trem. Somos obsessores também quando criticamos, julgamos, condenamos o outro sem pleno conhecimento da causa. Me chamo Cláudio. Eu fiquei pensando agora a relação de um território como um estado no Rio Grande do Sul, essa fatalidade, e que relação tem pensar também sobre karma, um karma de um lugar, né? Karma coletivo, né? Eu vi rapidamente assim, umas informações, um posicionamento de Divaldo Franco, ele se referindo a karmas do Brasil, né? Que ele considerava que o envolvimento do Brasil na Guerra do Paraguai, que se constituiu num karma e que foi corrigido com a usina de Itaipu. Né? Então, é um pouco essa pergunta da relação de obsessor com karma e causa e efeito. É muito grande, tá certo? É muito grande porque nós, infelizmente, ainda trabalhamos com a mente causal, a mente da causalidade.
Nós acreditamos, porque nós viemos de várias encarnações, achando que o que a gente fez de errado, a gente tem de fazer uma reparação. A gente vai ver vários livros na literatura, inclusive tem livros de Emmanuel, aquela série de 5 livros dele. Tem um livro bem clássico em que das pessoas, ele tinha sido um assassino, em que com a mão direita ou esquerda ele mata uma pessoa, e aí ele reconhece, ele se sente culpado, e ele no replanejamento, no planejamento reencarnatório, ele pede, não, essa mão ela não pode vir normal. Eu quero que essa mão venha atrofiada. Ele nasce com a mão atrofiada. E está ali, ele achando que aquilo ali é o karma dele, ele tem de pagar pelo que ele fez. Entendeu? Então, aí a gente viu até em outro livro uma provocação interessante. Um médico que tinha sido médico de aborto, que tinha tirado a vida de vários espíritos que estavam ali para reencarnar, ganhando dinheiro com aquilo, e quando ele desencarna, que ele tem a consciência daquilo, ele se arrepende, se culpa, e queria sim, vinha assim, não, eu tenho de voltar sem as mãos. Eu tenho de voltar e não posso ter mãos. Olha o que minhas mãos fizeram. E aí, sabiamente, os espíritos que estavam auxiliando na reencarnação, no planejamento reencarnatório, vocês vão ver isso no ciclo 9, que é o ciclo de planejamento, falam assim, não, vamos ser mais inteligentes. Em vez de você vir sem as mãos, que tal você vir com obstetra? E trazer à luz a vida. Pronto. Ele, que bom, eu não tinha pensado nisso. Então você fez o resgate, né? Sempre aquela culpa e resgate, né? A gente tem muito isso no cristianismo que traz da parte do hinduísmo, né? Quem lê Praibaba, Shambhava, li dele agora recentemente um livro que era só isso assim, karma e resgate para você, culpa e você fazer resgate. Um livro de 60 páginas só sobre isso. E eles acham que você pode vir sobre os animais, sua forma de animais também, isso que a gente do espiritismo não aceita, né? Então, a culpa, gente, a gente tem muita culpa. E aqui nessa casa, a gente vai trabalhar com a mente. Vocês vão ter acesso, no ciclo 6, a muita coisa de psicologia profunda e entender que existe uma nova psicologia que nós estamos trazendo, que é a psicologia do espírito. Então, quem for psicólogo, terapeuta e até médico, pode, inclusive, fazer uma pós-graduação aqui de 3 anos em Psicologia do Espírito, daqui do lado, no Instituto Adenauer Novaes. Bom, então, de onde vem essa possibilidade de obsessão? Sintonia mental. Pensamento é energia. Tudo é energia. Então, vocês têm de tomar cuidado com o que você pensa, com o que você sente, porque isso pode abrir o seu campo para uma série de conexões. Então, pense assim no rádio. Você está no carro dirigindo e tem lá o seu rádio. Então, lá em casa, você tem lá o seu rádio. Você vai setando o dial. Cada emissora tem um determinado conteúdo. Então, você tem emissora de notícias, você tem de música clássica, você tem de música pop, você tem de música só nacional. Ou seja, são os conteúdos que aquelas ondas, aquela frequência vai trazer até você. O nosso cérebro, que tem, no caso, o perispírito tem a mente, o cérebro é apenas uma parte física, mas tudo está na sua mente, que está no perispírito. A nossa mente, ela vai permitir que você, através da sua vibração, você forme ondas mentais de uma determinada frequência para ter a sua sintonia. E esse padrão aí é que vai levar você a fazer as suas conexões. Então, se você está numa sintonia baixa, num padrão de vibração baixo, ruim, você vai ter uma conexão com os espíritos que estão nesse mesmo padrão vibratório. E muita gente pensa, mas isso aí, será que é verdade? É sim. Do ponto de vista científico, a gente até já faz teste. Eu estava outro dia viajando com minha família e a gente tinha um museu em que você botava uma série de eletrodos no crânio e utilizava apenas o pensamento. Agora, olha que onda. Era você contra uma pessoa. Então, eu fui contra a minha filha. E era o seguinte, eu entendi o jogo que era. É através do seu pensamento, da sua vibração. Se você começasse a relaxar, começasse a meditar e ter uma conexão superior de tranquilidade, de relaxamento, aí você conseguia empurrar sua bolinha muito mais forte
para o lado dela. E quem conseguisse tocar no final ganhava. Então, se a pessoa tivesse naquela vibe, não, eu vou ganhar e tal, na energia da raiva, da força, perdia. Você tinha de estar numa conexão fina. Então, geralmente, o pessoal que faz meditação, que faz yoga, batia todo mundo no dia. Era impressionante. É muito interessante isso. Então, isso é real, gente. A sintonia mental, ela vai ter esse envolvimento fluídico e permitir, então, um caso de obsessão. Tá certo? Então, cuidado com a sua energia. Então, eu não gosto muito do termo morais, mas a gente tem de pensar que é o clássico do Espiritismo, embora vocês vão ver aqui na ULI que a gente vai, aos pouquinhos, tirando essa ideia de julgamento moral, da dialética de bem e mal, certo ou errado. Não. Nós fomos criados simples e ignorantes e estamos aqui para aprender, para evoluir. E vamos fazer experiências em que vamos ter erros e acertos e não devemos nos julgar. Sair desse lugar de julgamento. Errei, reconheça, assuma, responsabilize-se e diga, pronto, errei por ignorância, não vou repetir. Mas não se culpe para você não levar isso para a próxima encarnação e, de repente, você modela seu perispírito e vem com algum problema físico porque achou que merecia. Então, olha lá, se você não tem uma boa vigilância, você vai dar uma brecha psíquica, né? Essa é a porta, ou a brecha, que vai abrir a possibilidade de aproximação, de sintonia aos espíritos que estão ali com um padrão não tão legal. O pessoal que está numa vibe de prejudicar, de derrubar. Entendeu? Então, são pessoas que não estão, que são chamados aqui por bullying de obsessores. Né? Estão vibrando nas faixas mentais semelhantes a se você baixou a sua sintonia. Então, como é que isso pode acontecer? Ciúme, revolta, impaciência, irritação, ódio, medo, egoísmo, orgulho. Olha lá, os vícios, né, desregramentos sexuais, vícios como fumo, álcool, drogas, ociosidade, avareza, depressão, tristeza, pessimismo. Então, nós temos uma série de situações que nós vimos no nosso dia a dia mesmo. Às vezes você começa o dia bem, de uma para outra, você cai a sua energia, cai a sua vibração, você, poxa, o que foi que aconteceu para acontecer isso? Às vezes foi só uma besteira, você estava ali na paralela, tomou uma fechadazinha, e aí pronto, você desencadeou uma emoção, um sentimento de raiva, de revolta, e vai perseguir a pessoa, e vai xingar e tudo, e você já atrai a turma, opa, é aqui mesmo, vamos entrar aqui no carro dele, vamos colar aqui, vamos começar a influenciar aqui, e quando você vai ver, todo o seu dia foi por água abaixo. Então a gente tem de estar sempre vigilante. Aconteceu, opa, peraí. Essa é a melhor atitude, respira, calma, e aí muda o padrão vibratório para não entrar na seara. Ainda relembrando, essa conexão obsessor-obsidiado se dá através de uma conexão pelas ondas mentais, nós mostramos aqui, né, que vão encontrar receptividade. O nosso pensamento é uma radiação expelida em forma de ondas eletromagnéticas, que formam um fluido mental magnético que vai causar a atração. Hoje em dia, a gente nem fala muito em atração, a gente vai falar em campo, o campo que você criou. Você é responsável pelo campo que você criou nas suas dimensões da vida. Dimensão familiar, dimensão amorosa, dimensão do trabalho profissional, dimensão do lazer. É o seu campo. Se você atraiu aquela experiência para o seu campo, em vez de se revoltar, que tem o campo da saúde, uma doença que chega, é o momento de você despertar. Epa, se isso aqui chegou, me pertence. Para que eu estou sendo submetido a isso? Aprendizado. Algo vai chegar para lhe ensinar alguma coisa. Então, entrando propriamente no tema aqui de desobsessão, é um conjunto de técnicas utilizadas no Espiritismo com o intuito de eliminar as causas, bem como as consequências das obsessões. Sua fundamentação está concentrada na transformação dos personagens envolvidos no processo. Ou seja, ocorreu porque você permitiu. Tem gente que chega a dizer, será que tem obsessor mesmo? Será que existe obsessor?
Porque uma hora você pode ser o obsessor, na outra hora você pode ser o obsidiado. É uma relação que está ali. Mas como é uma coisa já clássica na literatura, nós vamos manter o termo, mas lembrar que são apenas espíritos, são apenas pessoas desencarnadas e por algum motivo fizeram essa conexão com você ou com alguém que você conhece, como eu citei o caso aqui de minha mãe, e aí você tem de ver qual foi a brecha psíquica que estava aqui. No caso de minha mãe foi o quê? Mediunidade não trabalhada. Era uma porta aberta a essas conexões. Em um sentido amplo, é o processo de regeneração da humanidade. Porque se a gente for pensar numa visão de ampliação da consciência, a desobsessão permite uma melhoria de todo o campo energético daquelas pessoas que estão trabalhando com esse tipo de situação. Então, vocês vão ver lá na frente que não só a pessoa que chegou para ter o atendimento, mas quem está ali, digamos, como médium, fazendo a comunicação, quem está como médium, fazendo a sustentação da equipe mediúnica, todos são beneficiados. Há uma melhora de todo mundo. O médium que faz a transmissão da mensagem, ele também é tocado. De alguma forma, ele tem um tratamento. Por quê? Porque a mensagem traz conteúdos dele também, que é a chamada parte anímica. E isso não só vai melhorar a situação do desencarnado que está sofrendo e que veio obsidiar, mas também a situação da equipe mediúnica que está ali trabalhando. Então, todos são beneficiados. Tá certo? Em sentido restrito, é o tratamento das obsessões orientado pela doutrina espírita. Então, nós temos aí agora, começar a entrar nesse mundo das formas de tratar a desobsessão. Pois não. Trazendo um pouquinho uma outra reflexão que você está contextualizando, no caso de nós, pessoas normais, típicas, a gente consegue fazer todo esse controle, fazemos leituras. Quando a gente passa para as pessoas que são neuroatípicas, um exemplo, um autismo nível suporte 3, que tem Alzheimer, como é que a espiritualidade vê essa questão? Né? De que forma nós poderíamos, como encarnados, nós vermos essas situações, como é que nós poderíamos estar ajudando essa pessoa? Porque as manifestações são múltiplas. Né? Sim. Uma curiosidade aí. Tá. Eu iria mais além na reflexão, trazendo principalmente a saúde psíquica. As doenças psíquicas como depressão e ansiedade, que são extremamente comuns, inclusive o Brasil é um dos grandes consumidores de antidepressivos e ansiolíticos, está entre os top 3 do mundo, e traria a situação da esquizofrenia também, que é uma situação que a gente vê muito do nosso meio e que eu acredito, hoje em dia, depois de tanto labutar, dentro de 30 anos como médico, e agora, pelo menos, assim, muitos anos como na casa espírita e nas mediúnicas, eu percebo que você tem de ter uma tríade no pensamento, tratamento dessas situações, principalmente da saúde psíquica e do Alzheimer. Alzheimer é mais uma situação que vem mais, não é nem para o espírito do encarnado, é mais para a família, que tem a ver com o cuidar. Porque, para a pessoa que está doente, ela é como se fosse um esquecimento durante a vida ainda. Né? Então, esqueceu quem era, quem é a família, e alguns podem até virar agressivos, e é um desafio para aqueles que estão ali com aquele laço familiar ter de lidar. E agora, os pacientes com alteração na saúde psíquica, aí você vê depressão, ansiedade, aí você vê que tem muita conexão com a parte de obsessão. Principalmente o síndrome do pânico, essa aí é um clássico. A ansiedade é a questão de sua mente estar vivendo no futuro. Então, você sai do agora e está lá ainda já preocupado com o que vai ocorrer no futuro, que ainda não ocorreu, mas você já está sofrendo, você já está ansioso.
E o deprimido é aquela pessoa que vive nos conteúdos do passado, não traz para o presente, né? Então, eu acredito que, além do trabalho, além do tratamento médico clássico, que não deve ser abandonado, você tende a aliar o tratamento da psicologia ou psicoterapia, tá certo? E aliar o tratamento espiritual. Porque esses pacientes com distúrbio da saúde mental, a grande maioria dos casos tem situação de obsessão ou de influência espiritual ali importunando, entendeu? Bom, Chico, aqui no livro de André Luiz, né, chamado de Desobsessão, tem essa passagem bem interessante. Ó, todos nós, os espíritos em evolução, temos a nossa cota de obsessão. Olha que interessante. Todos nós temos a nossa cota de obsessão. Nós precisamos botar luz em nossas sombras. Indico para vocês um documentário bem interessante chamado Efeito Sombra, de Deepak Chopra. Em maior e menor grau. E todos estamos trabalhando pela própria libertação. À vista disso, de quando em quando, é sumamente importante que façamos um teste de nosso processo desobsessivo, a fim de cada um de nós observe, em particular, como vai o seu processo de obsessão. Ou seja, nós temos de nos responsabilizar. Chega de terceirizar. Você é responsável pela sua vida. Você é responsável por onde você está. Não é culpa de seu pai, não é culpa de sua mãe, não é culpa de sua família. É você com você mesmo. A partir do momento que você para de terceirizar, de achar que é o outro que está lhe obsidiando, que não deixou você se desenvolver, aí você vai conseguir enxergar a sua vida com outro olhar. Aí você vai conseguir se enxergar enquanto espírito imortal e perceber que essas pequenas mazelas que nós vemos aqui e que nós achamos que são grandes problemas, se você for ver no decorrer de sua trajetória como espírito, são coisas muito pequenas. São coisas que aconteceram e acontecem para chamar você para uma reflexão. São coisas que acontecem para você ter ciência de que você pode e deve passar por isso, e deve evoluir com o aprendizado. Então, em todos os seus campos e dimensões da vida, tudo que chega para você lhe pertence. O que você vai fazer com isso? Comece com a simples pergunta: para que isso me aconteceu? O que a vida está querendo conversar comigo? Eis uma boa reflexão. Refleti quanto que pensais, aqui pensais, e sabereis com quem andais. Do hindu aí, Ramatiz. Não tem aquela frase clássica? Quem anda com porcos, farelo come, né? Aqui é pensamento, gente. Veja o poder do pensamento. Então, o que você vai pensar, aí eu vou saber com quem você vai andar. E é isso mesmo. Pensamento é energia. Tem um caso muito interessante, que é a filosofia havaiana, Ho'oponopono, aquelas 4 frasezinhas clássicas. Quem for ler o livro dessa filosofia, é bem interessante que um psicoterapeuta chega numa prisão em que ninguém conseguia trabalhar lá. Ninguém. Começava a trabalhar, a pessoa desistia porque não conseguia fazer nenhuma evolução, um ambiente pesadíssimo, assassinos ali, uma coisa pesadíssima. Ninguém, de sã consciência, conseguia trabalhar na recuperação daquele ambiente. E aí, essa pessoa chega, um dos discípulos, e diz assim: não, eu vou aceitar esse desafio. Engraçado que ele chegou lá e começou a trabalhar no consultório dele. E as pessoas, o diretor, acham assim: rapaz, você não vai chamar ninguém para atender, não, igual os outros? Não. Eu quero que vocês me tragam os prontuários dele. Aí traziam os prontuários dos assassinos, pessoal, barra pesada mesmo. Ele começava a ler o prontuário, entendia que era a pessoa, começava a fazer pensamento, vibração, sentimento, emoção, repetia as 4 frases: olha,
sinto muito, te perdoo, eu te amo, gratidão, vamos embora aqui. 4 meses. E aí, o pessoal, poxa, o clima na prisão mudou. O que é que está acontecendo? Começou a mudar a frequência, a vibração, começou a elevar. Quer dizer, a pessoa ali trabalhando mentalmente, em cima dos prontuários, em cima das pessoas, trazendo as imagens, trazendo os pensamentos, ele conseguiu mudar o padrão de vibração daquele estabelecimento que ninguém ficava trabalhando. Então vejam o poder do pensamento. Daí você tira o poder da oração, que é uma das ferramentas que a gente vai ver lá na frente. Então cuidado com o que você está pensando. Tá certo? Porque a turma está toda por aqui, só esperando a brecha psíquica, como a gente viu ali. Você abrir a porta. Então, onde começa a obsessão? Começa no outro? Naquele que perturbou você? Hein? Começa em você mesmo. Começa em você mesmo. Então, se você começar... Me lembro no livro do Joe Dispenza, esse Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, que tinha uma paciente dele que era assim mesmo, antes de conhecê-lo. A mulher, pô, minha vida não presta, minha vida é ruim, não tem jeito, eu sou uma merda, não consigo emprego, meus 2 filhos são uma porcaria, não estudam, não fazem nada, meu ex-marido é uma droga, me deve $50 mil, e minha vida não vai andar, e tudo não acontece. Aí o cara falou assim, nossa, mas não vai acontecer nada em sua vida se você continuar nesse padrão vibratório. Vamos fazer uma experiência, vamos mudar. Está aqui o programa, 4 semanas. Começa aqui, meditação, vamos tirar. E ele não é espírita, engraçado, mas ele fez um movimento, praticamente um tratamento de desobsessão. Porque ele pegou a pessoa e disse, ó, está aqui o programa, você tem de meditar, e você vai construir a sua realidade. O que é que você quer? Ah, eu quero trabalhar assim, 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 nessa área, tal, tal, tal. Então, crie seu emprego. Se veja lá trabalhando. Qual é a empresa? Se veja com a roupa da empresa, se veja entrando no escritório, se veja trabalhando, se veja produzindo, se veja recebendo dinheiro, se veja saindo, viajando, curtindo com o que você merece. Ela começou a fazer isso. E o que aconteceu? Simplesmente as influências ruins saíram, vieram outra energia, ela mudou a energia dela, e do nada, 3 convites de emprego. Do nada, o marido, o ex-marido, bate na porta dela e fala, olha, me desculpe, realmente eu estava enganado, fui uma pessoa péssima com você, eu fiz as contas, eu estou lhe devendo $50 mil, tome aqui o cheque. E os filhos também mudaram o perfil. Minha mãe, eu quero estudar. Não preciso mais de tanta televisão nem de videogame. Então, crie sua realidade. Você pode modelar o seu destino. Saia da culpa, redenção. Quebre esse protocolo psíquico, que às vezes é automático. Então, aqui é a casa do despertar da consciência. Bem-vindos! Para aqueles que estavam dormindo. Diz a obsessão. Como reconhecer a obsessão? Como reconhecer? E aí, agora? Como? Através do exercício constante da análise de si mesmo. Ou seja, aí sim. Aqui vai ser monitora do 1, eu estou vendo. Pega o nome dela aí, viu? Autoconhecimento, é isso mesmo. Conhece a ti mesmo, já diziam os filósofos. Tem de mergulhar nos teus pântanos. Tem de botar luz em suas sombras. Tem de conhecer o lado negro da força. Em você. Não, mas eu não tenho isso. Tem! Você tem, sim. Você tem a maldade. Você tem a crueldade. Está tudo aí, dentro, escondido. Agora, bote luz, traga para a consciência e administre. E transforme. Porque é autoconhecimento, mergulha mais profundo, é o autodescobrimento para depois a transformação. O pessoal vai chegar, o que é que você está tomando? O que é que você está fazendo? Onde é que você está andando? Que é isso? Que seita é essa que você está fazendo? Isso não é nada, sou eu com eu mesmo. Autorresponsabilização para depois fazer a autoiluminação. É quando você consegue ser
uma igreja invisível. É quando você consegue iluminar não só a sua família, iluminar seu bairro, iluminar seu trabalho. As pessoas querem estar do seu lado. Nossa, fulano de tal tem uma energia maravilhosa. Eu me sinto bem do lado dele ou dela. Você se iluminou. Mandela se iluminou. Gandhi se iluminou. Maria Teresa de Calcutá, Irmã Dulce. E por que não você? Todos nós temos a centelha divina. Isso está na mensagem de Jesus, não do Cristo que criaram, mas de Jesus. Quando vocês tiverem acesso no ciclo 8, a verdadeira literatura do cristianismo, que estava aí oculta, vocês vão entender que a mensagem é muito simples. A mensagem é de autotransformação, de autoiluminação. É só isso, gente. É você com você mesmo. Para de terceirizar. Como evitar? Passar a se conhecer. Vocês vão ver isso muito no ciclo 6, esse mergulho. Ou seja, vocês têm de acabar com seus incômodos. Incomodou e doeu o que o outro fez, leve que é seu. Aquela arrogância que está na pessoa, que lhe incomoda, é sua. Aquela maldade que você acha que tem naquela pessoa que está lhe incomodando, tem em você também. Tudo que está do outro, que está lhe incomodando, está em você. Então, aquela pessoa que é sua inimiga, pegue para junto de você, vai ser seu professor de mestrado. Porque ele vai lhe ensinar a você olhar para você mesmo. E quando você se conhecer profundamente, acreditem, é aquela crise existencial. Mas isso aí é assunto lá para o ciclo 10. Bem-vindos à turma, viu? Bem-vindos ao clube. O ser humano passa a se conhecer colocando parâmetros entre o que pode e o que não pode realizar. Com isso, passa a perceber as induções mentais que você olha assim, não, esse pensamento não é meu. Por quê? Porque você se conhece. Quando você se conhece, você fala assim, não, isso aqui não é meu, que vem na minha cabeça, não, bate aquele cara ali, dá um murro naquele cara. Não, isso aí não é meu, eu sou pacífico. Às vezes é uma influência, porque você ficou com raiva dele, porque ele fez alguma coisa com você. Então, você começa a se conhecer. Então, bote luz, autoconhecimento, aqui vocês vão ter a oportunidade de fazer esse verdadeiro mergulho em si próprios. E poder, a partir do momento que você se conhece, você vai utilizar a primeira ferramenta para tratamento da obsessão e das más influências espirituais, que é o quê? Você mesmo. Fazer a chamada autodesobsessão. O ato de promover a própria pessoa a sua desobsessão. E como é que faz isso? É possível isso? Eu não tenho de correr para o centro espírita, ficar na fila do passe, embaixo ali, esperando a chuva passar e abrir para poder correr ali. Eu tenho de vir aqui para a cura, para a desobsessão. Primeiro você pode começar com você mesmo. Que tal o evangelho do lar em casa? Que tal rever o que nós chamávamos de reforma íntima e hoje chamamos de autodeterminação, que vem desse processo de autoconhecimento, autodescobrimento, autotransformação, autoiluminação. O último passo é a autodeterminação. É a meta do espírito. É o que seria, no kardecismo clássico, a reforma íntima. O homem de bem, o homem com as condutas morais clássicas. Então, gente, basicamente é você saber dominar suas más tendências. Tendências vêm do espírito. Aquilo que você faz de maneira repetitiva e quase que automática. Isso, comece a olhar como é que você se relaciona com suas dimensões da vida. Na relação com os filhos, companheiro, relação familiar, relação com o trabalho, relação com a saúde, relação com o lazer, relação com a energia do dinheiro. Essas dimensões da vida que vocês vão, principalmente no ciclo 9, vocês começam a ver de que forma vocês estão tendo comportamentos repetidos. Mesmo que você fale assim, poxa, eu não queria fazer isso, mas saiu automaticamente. Aquilo ali é seu espírito, aquela é a sua tendência. É você, espírito. Então, suas tendências devem ser monitorizadas para você começar a trabalhar a mudança. Que não basta mudar só o comportamento. Vocês vão aprender que vocês têm de ir além.
Vocês têm de mergulhar profundo para saber onde está nascendo a imagem, o desejo, esse sentimento de ter aquele comportamento. E mudar o protocolo. Tudo é protocolo. Vocês vão aprender isso. Não basta buscar auxílio espiritual, é preciso o assistido entender que a sua participação é fundamental para o êxito do tratamento. Então você vem para cá, entra na fila de passe, toma um passe maravilhoso, individual ou coletivo, sai daqui, cai num buraco por causa da chuva, se reta com o prefeito, dá dois nomes e pronto. Acabou. Você acha que vai continuar vazio o seu carro ali? Opa, ali, vamos cair de galera, vamos. Pronto, aí já era. Mano. Você já chega em casa retado, chutando tudo, e não quer conversa com ninguém. Aí pronto, aí ataca a geladeira, se tiver, vai para a bebida, aí vai fumar, e aí pronto, você acabou. Poxa, eu estava tão equilibrado, equilibrei tudo bonitinho, e aconteceu isso. Bom, quais são as técnicas que você pode utilizar para a desobsessão? Nós temos as técnicas indiretas, ok? Como a prece, a oração, o esclarecimento doutrinário, o passe, a fluidoterapia, o evangelho no lar, água fluidificada, atendimentos fraternos. Então, são indiretas essas técnicas. E nós temos também a técnica de desobsessão direta, que você, então, faz o tratamento dos espíritos obsessor e obsediado dentro de uma reunião mediúnica. Nós temos todas essas opções aqui no Centro Espírita La Harmonia, que é um dos pilarezinhos da grande fundação, que é uma fundação La Harmonia. Vocês vão ver aí, que aí vocês já tiveram acesso aí aos vídeos, a gente tem aí ambulatório médico, núcleo psicológico, núcleo jurídico. Então, aqui é mais uma etapa. Mas vocês veem que existem várias ferramentas que nós podemos utilizar para casos de desobsessão, ok? A prece. Alguém aqui reza todo dia? E aí? Seu tipo de reza é a mesma reza sempre ou você vai modificando? Você reza uma coisa padrão? Mais ou menos padrão? Tipo, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos. Está vendo? Está no seu inconsciente. Você nunca mais tinha rezado, alguns nem conheciam, mas vem de vidas passadas, de experiências. Isso aí está no inconsciente coletivo. Não interessa a forma que você reze. Pode ser até uma reza padrão, contanto que você bote o quê? Emoção, sentimento. Tem de ter garra, vontade, desejo. Não basta só repetir palavras vazias. Isso a gente já tem comprovação científica do poder da oração, da prece. Inclusive, à distância. Tem trabalhos, inclusive, de fertilidade. Pegou-se um grupo de mulheres na Ásia, lá na Coreia do Sul, na enfermaria. Metade vai ser tratamento de infertilidade padrão. Metade vai ser tratamento de infertilidade padrão, mas nesse grupo B vai ter oração à distância, nos Estados Unidos. Turma orando nos Estados Unidos, para a enfermaria B versus a enfermaria A. Adivinha o que aconteceu? De maneira significativamente estatística, o grupo B conseguiu engravidar mais que o grupo A. E assim para doenças também. Então, é aquela coisa do pensamento, da energia, do acreditar. Certo? Às vezes a gente pega muito isso em paciente. Tem paciente que tem uma doença igual ao do outro. Um fala assim, o cara entra para fazer a cirurgia e fala assim, não, doutor, eu vim aqui, vou tentar, vou ficar bom. O outro, meu Deus, por que isso aconteceu comigo? Acho que eu não vou resistir. Morre, fica bom. Então, você tem o seu livre-arbítrio, suas escolhas. Então, a prece está aí, gente. Os espíritos vão dito sempre, a forma não é nada. Tem gente que pode orar meditando, outro falando, outro em voz baixa, outro ajoelhado, outro na praia, não interessa. Não é, pensamento é tudo.
Pensamento é energia. Cada um deve orar conforme suas convicções e de modo que mais lhe agrade. Mais vale um bom pensamento do que muitas palavras que não tocam o coração. Está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, envolve o espírito manifestante em vibrações pacificadoras. Então, quando vocês vão para um atendimento de obsessão, a gente tem a prece e a oração fazendo parte da estratégia para conseguir a melhoria do paciente. Elaborada com a própria temática trazida pelo espírito, né? Então, dependendo do tema, você vai focar e fazer a prece naquela intenção. Outra ferramenta, o passe. Alguém já tomou passe aqui? Só uma pessoa? 2, 3? Ah, agora sim. Quem não tomou passe ainda? Ou já fechou? Agora, só amanhã, viu? Mas tem aí, depois Tânia vai passar para vocês aí, viu? Tem tem até plantão de passe aqui, tá certo? Bom, o passe consiste na transmissão de fluidos do médium passista para o doente, ação que é exercida também com fluidos dos espíritos da própria natureza. Então, ali você está trabalhando com energia, com fluido vital. Doação, recepção, vocês vão ver bem isso. Ele tem um papel relevante nas reuniões de desobsessão e deve ser aplicado no momento próprio. É uma forma de doar fluidos ao espírito sofredor, comunicante, auxiliando na recuperação ou no equilíbrio do seu estado mental e emocional. Equilibrando o quê? Os centros de forças, auxiliando a recuperação de desarmonias físicas e psíquicas. Então, você tem vários tipos de passe, né? Você tem um passe enigmático, passe espiritual, passe de espessor, né? Eletromagnético. Vocês vão aprender aqui, inclusive, quem quiser, tem até o estágio no passe, tá certo? Que é o campus 1. O perispírito, como veículo de sensibilidade intermediária entre o espírito e o ambiente que vive, está presente tanto no encarnado quanto no desencarnado. A estrutura, embora mais sutil, no campo vibratório, é similar ao do corpo físico. Então, é o nosso modelo organizador biológico, nosso perispírito, e neles estão nossos centros de força e que vão fazer esse trabalho de doar e de receber os fluidos, né? Então, vocês veem aí ó, que o passe tem muitas funções, tá certo? Vai aí equilibrar as células e tecidos, harmonização nas estruturas neurológicas, auxilia o médium também na comunicação mediúnica e doação de fluidos. E tem isso aqui interessante, naquela coisa de Gregório que eu trouxe lá do livro Libertação, eles mostraram lá para André Luiz a colocação de ovoides no cérebro de Margarida, tal, por isso que ela ficava naquele estágio letárgico, uma depressão profunda. Minha mãe também teve, né, uma depressão profunda, entrou em coma logo após o parto. E fez o tratamento médico, mas só melhorou com o tratamento espiritual. Então, você vê que esse passe pode desintegrar esses apetrechos, como capacetes, couraças, objetos imantados, armas que eles usam, símbolos. Então, você pode aplicar o passe dispersivo, né? Vai alcançar também o centro de emoções, transmitindo vibrações de afeto, e curar essas dores localizadas não só no corpo físico, mas também na moldura, que é o perispírito, certo? Então, está aqui a representação dos centros de força, né? Também chamado chakras. Vocês vão ter uma aula bem específica no ciclo 2. E aqui vocês vão ver que são órgãos semimateriais que estão localizados principalmente no perispírito e no duplo etérico, tá certo? E nós temos aqui o nosso corpo físico. Então, vocês já ouviram falar, às vezes, né? Poxa, eu vou fazer um tratamento com reiki, manipulação de energia. É isso aqui que eles trabalham, entendeu? A pessoa que trabalha com reiki vai trabalhar com energia, vai trabalhar no alinhamento dos chakras, naquela região que está desalinhada. Então, a gente tem, cada chakra desse aqui está relacionado, vocês vão ver aqui adiante, com uma região do corpo. Então, eles vão fazer a reciclagem dessas energias perispirituais para o corpo físico e vice-versa. E vai ser responsável também pela vitalidade, né? Então, tem aquele... vou alinhar seus chakras no tratamento para poder haver uma melhora, né? Esse centro de forças e os plexos vão funcionar em conjunto. Então, o passe, a água fluidificada, a irradiação magnética, a mudança do padrão mental ajudam a reequilibrar os centros de força
também chamados chakras, tá certo? Então, olha aqui, pensem aqui, né? Então, essa imagem aqui está aqui representada. Você tem, então, o fluido do médium, o fluido do espírito, o fluido cósmico universal entrando por esse chakra, por esse centro de força e transformando-se em energias secundárias que vão passar por esse nadis. Os nadis são como se fossem veias que levam por dentro a energia, esse fluido aí de energético. Vão chegar ao sistema venoso, tá certo? E do sistema nervoso nós vamos atingir o sistema endócrino. E aí vai ter a produção de nossos hormônios que vão cair na corrente sanguínea. Isso já tem demonstração científica de dosagem de hormônios no sangue periférico em pacientes fazendo tratamento, e você consegue mostrar o aumento hormonal no tratamento. Então, percebam, né? Nós temos o chakra coronariano aqui em cima, relacionado com a glândula pineal, que foi estudada primeiramente por René Descartes, né? Lá por 1700, e hoje a gente já sabe que ela é a glândula da mediunidade, né? Com seus cristais de apatita. Vocês vão estudar isso lá no ciclo 6, também no 3. Temos o chakra frontal, com a glândula hipófise, o chakra laríngeo, né? Da comunicação, com as glândulas tireoide, paratireoides, o chakra cardíaco, né? Com o timo, que é aqui representado, o chakra do plexo solar, está aqui o pâncreas, né, sistema digestivo, o chakra sexual, com os ovários, os testículos, no caso de mulher e homem, o chakra básico, e assim sucessivamente, né? Então, são 7 os principais centros de forças, e ligado às 7 principais glândulas do nosso sistema endócrino. A medicina chinesa usa muito isso, né, com os meridianos, a acupuntura também. Outro tratamento, outra técnica, é a desobsessão, é a fluidoterapia, né? Então, água fluidificada. Então, quando vocês veem naquela sessão espírita, sempre tem alguém ali, né? Para poder, no final, você toma aquela água está fluidificada. Você também pode fluidificar a água. Você mesmo, pegar a sua água, com pensamento, energia, emoção, sentimento, e fazer a fluidificação. Tá certo? Jesus nos diz, vocês são capazes, inclusive, de mover montanhas, né? Nós é que não acreditamos, né? Então, a fluidoterapia é o tratamento através de fluidos, através do passe de água fluidificada. É um conjunto esses dois aí, né? Esses fluidos terapêuticos são absorvidos por intermédio dos centros vitais, ou chakras, localizados no perispírito da gente. Tá certo? Então, quem já fez tratamento com água fluidificada, aí minha amiga já, então percebe isso, né? Você, aqui na casa, a gente tem primeiro uma entrevista, né, nesses casos. Então, você tem uma equipe que vai trabalhar na entrevista, você vai ser avaliada como se fosse uma anamnese, então é feita uma anamnese. Depois disso, a pessoa vai lhe direcionar, conforme o seu problema e a avaliação que é feita, a um tipo de tratamento. Então, aqui na casa mesmo, a gente tem vários tipos de tratamentos e sempre são conectados também aos dias da semana. Geralmente a partir da quarta-feira, exceto o passe que tem praticamente todos os dias. Tá certo? Eu vou chegar mais adiante e falar pormenores disso. Ocorre, então, a mixagem do fluido cósmico universal com o fluido do espírito que interage no processo e com o fluido também do médium que está participando da reunião, do tratamento. Tá certo? Então, a outra opção para a desobsessão, água fluidificada. Geralmente, quem faz aí já quem já fez cirurgia espírita, a água fluidificada faz parte do tratamento na cirurgia espírita, na recuperação, né? A pessoa manda você ir para casa, deitar em tal momento, né? De descansar, repousar, não pode comer comida pesada, e aí quando você está lá descansando, quando acorda, que já fez a cirurgia, tem lá, olha, você tem que tomar água de tanto quanto tempo, fazer o tratamento espiritual. Pois não? Voltando um pouquinho na outra técnica, que seria a questão dos chakras e das glândulas, como é que se comporta o campo energético nosso quando se perde uma glândula? Por exemplo, você tem a situação da tireoide, por algum motivo você perde a tireoide. E também quando você recebe um órgão, né, você tem um transplante de um órgão que vai influenciar a sua energia. Como é que fica o comportamento do nosso campo energético nessas duas situações?
Há uma Em relação até a questão da obsessão, né? Ah, sim. Do ponto de vista energético, você vai ter uma compensação da região circunvizinha, que tem a ver. Do ponto de vista médico, você vai ter reposição daquele hormônio que está em falta do ponto de vista físico. Mas do ponto de vista energético, lembrar que seu centro de força está no perispírito, não está na glândula. Tá certo? Então, se você tiver, digamos, se você falou assim, tirei a tireoide, que está ali no centro de força do laríngeo, você tem as paratireoides que vão ter uma compensação da ausência da tireoide. Não vai ser suficiente do ponto de vista físico. Você provavelmente vai ter de tomar um hormônio tireoidiano e dosar seu T3, T4, TSH, T4 livre, essa coisa. Mas existe a compensação, entendeu? O mais complicado é quando tem um suicídio. Um suicídio, por exemplo, um trauma, a pessoa se joga de um penhasco. Isso está muito bem documentado na série de Ivone Pereira, de 3 livros maravilhosos que eu indico a vocês, chamado Drama de Bretanha, em que você tem o Cavaleiro de Numies, uma série de 3 livros que mostram a trajetória de uma família de espíritos na França, e que tem vários exemplos de obsessão, suicídio com lesão de perispírito, e volta no próximo personagem com sequelas, e mostra também a situação de obsessão por amor, que é muito comum aqui em nosso meio, e nós não nos dando conta, né? Por exemplo, quem é a mãe aqui que não ficou super protegendo seu filho? Tem mãe que fica basal, mas tem mãe que, ainda mais de primeira viagem, super protegem os filhos, né? E aí, aquilo acaba sendo como se fosse até uma obsessão por amor, que também ocorre quando desencarna. A gente teve um exemplo aqui, numa reunião mediúnica, que a mulher chegou pedindo atendimento, dizendo, olha, eu estou sendo obsediada por meu marido que faleceu. Estou sentindo a presença dele, ele não me deixa em paz. Ela veio e pediu atendimento. Foi feita a reunião mediúnica, o médium de comunicação e a equipe fez trouxe esse espírito desencarnado, e aí, pasme, sabe qual foi a comunicação? Gente, é ela que não me deixa em paz. Ela só vive o tempo inteiro chorando, rezando a minha ausência. E eu percebo e sou atraído. Aí o tratamento não foi para ele, né? Ele, agora que eu pensei que eu estava livre, é para ela, né? Então, vem cá, minha amiga, vem cá, vamos tratar aqui isso aqui. Eu fui obsidiado aqui pela pergunta. O companheiro lembrou que ficou a questão dos órgãos transplantados, né? Ah, sim. E aí eu avanço um pouco mais agora, né? Recentemente teve um caso nos Estados Unidos que o ser humano recebeu um órgão de um animal, né? Então, como é que fica? Ele foi me perguntar aqui, já subi logo a pergunta. Mas vamos ver só a questão dos órgãos. Os órgãos... Aí nós estamos, né, num assunto que vocês vão estudar mais na frente, né, que é a parte do transhumanismo. O ser humano, enquanto encarnado, vem nessa luta para poder, de uma forma transhumana, aumentar a sua longevidade, né? Então, você vê transplante de hoje em dia, né, o transplante de rim, de porco, utilizando animais. E animais são princípios também que começaram como princípios espirituais. Estão numa cadeia de evolução até chegar à formação do humano. Tá certo? Então, a utilização de um órgão é uma estrutura física. Mas você é muito mais do que isso. Você é espírito. Então, você tem o seu perispírito, aquele órgão chegou, vai atuar ali, vai fazer a função dele. E você vai buscar o seu equilíbrio espiritual. Então, não tem problema. A questão é mais profunda. Por que a humanidade quer aumentar tanto a sobrevida desses personagens que estão encarnados, na maioria das vezes, vivem mais, mas com a qualidade de vida ruim?
Então, você vê muita gente chegando aos 100 anos, mas está lá em cima de uma cama, não consegue andar, depende de A, B, C da família, terceiros, já modifica a dinâmica da família, porque tende a atender. Tinha agora meu amigo aqui que cada dia da semana um dava plantão com a mãe, porque a mãe não sai mais da cama, tem quase 98 anos, ia fazer 100, e todo mundo brigando que ela tem de viver até 100 anos. Aí, será que precisa mesmo? Se for com qualidade, sim, né? Mas às vezes muita gente em estado vegetativo. E que eu trabalhei 20 anos em terapia intensiva e vi muita gente em coma, em estado vegetativo, e que a família não deixava passar, fazer a passagem. Se agarrava de um jeito e que você sentia o espírito pedindo, pelo amor de Deus, pede para se afastar. É a famosa melhora da morte, né? Aí quando a família vai embora para casa descansar, o cara tem aquela melhora, a família, então vou descansar, dá para a gente ir embora. Ali quando você vai na obra de André Luiz, são as equipes médicas trabalhando, no espiritual cortando, melhorou, agora corta que ele vai desencarnar, né? A gente tem vários casos na literatura espírita. E a gente vê isso na prática mesmo, né? Então, essa fluidoterapia está vinculada aqui com atendimento fraterno, entrevista, e a primeira pessoa deve passar por esse serviço para ser avaliada, eu falei isso aqui, e preparada para o mecanismo do fluxo da água. O Evangelho no Lar é bem interessante, quem faz, permaneça, quem nunca fez, vale a pena começar. Se ninguém da família quiser fazer, você pode fazer sozinho, vai ser assistido, acredite, e vai ser, como o pessoal descreve, essa luz aqui, ó. Porque é um evangelho que não é para fazer sessão de terapia, né? Está vendo, isso é para você, e aí começar a briga, não. É juntar ali e tentar trazer uma leitura edificante, tá ok? Então, é o encontro de corações naquele momento que proporciona a elevação da vibração espiritual, do ambiente como um todo. E vai permitir o quê? O crescimento dos componentes da família. Você começa a fazer aquilo ali, vai tendo contato com a doutrina espírita e você vai tendo companhias também de um outro padrão vibratório dentro da sua residência. Tá certo? Momento de se eliminar as diferenças e escutar o silêncio da oração da alma de cada um. Então, é bem legal, né? A Adenauer tem um livro que é Psicologia do Evangelho e o Evangelho da Família, interessante. Então, reflexão em família em torno dos ensinamentos do mestre. Você tem também a opção de fazer ponderações e comentários dos participantes, né, sobre o ponto de vista de cada um, aquele trecho que leu. Então, eu acho que é um exercício bem bacana. Se possível, façam. Quem nunca fez, vai ser bem interessante. E também tem um efeito de terapia, né? Terapia da família ali, né? Vai ser o momento de desligar o celular, diga não ao Insta, ao Face, ao TikTok, nada de dancinha, e aí vai fazer um outro tipo de literatura. Tem literatura voltada para crianças, para quem tem filhos pequenos, aqui a gente tem inclusive o Grude aqui, que trabalha com criança e também a juventude espírita, com adolescentes, é bem bacana. E a psicosfera muda, né? Minimizando as rixas e brigas familiares que são comuns ou incomuns? Comuns, né? Não é fácil, não. Mas se estamos ali reunidos, é porque tem um motivo. Vamos observar. Quem é você na família? É o agregador, é o desagregador? É quem reúne? Então, parem e comecem a se pensar. Tem algum incômodo na família? Alguém da família lhe incomoda? Opa, é seu professor. Vá lá e resolva. O que lhe incomoda em você, está em você. Então, é projeção. Traga, aceite, bote luz e trabalhe. Atendimento fraterno, boa opção, ó. É a entrevista inicial da casa espírita, é a porta de acesso para que o indivíduo possa ali ser atendido com a finalidade de fazer o quê? Diagnóstico através de anamnese, né? E ali vão orientar as terapias. Então, por exemplo, se chegou... Eu tive uma situação de familiar também, na casa da família da minha esposa, né? O irmão dela com casos de obsessão, de subjugação. Então, ele não aceitava vir no centro espírita, ele se vestia de índio, agressivo, murro, que dá facada na gente. Mas aí uma tia dela falou, olha, isso aí não é para ele, é para o pai, e ele precisa de tratamento espírita. O pai, nada, eu vou levar na USP, eu sou médico. Levou para a USP, recebeu um livro do professor lá da USP, de psiquiatria, ó, Morte Sem Luto. Seu filho morreu, 18 anos. Aí ele voltou chocado, né? A irmã dele, que era espírita, falou assim,
Esquece aí, deixa aqui com a gente. Vamos começar um tratamento de desobsessão à distância, porque ele não ia no centro, ninguém conseguia colocar ele no carro. E começou, mas foi um tratamento prolongado, viu? Mas ela disse que tinham mais de 200 espíritos envolvidos nessa confusão aí. E ele que fumava 4 carteiras de cigarro por dia, bebia, não tomava remédio, tinha se escondido no suco, era agressivo, com pai, com mãe, com irmã, com todo mundo. A gente fazia evangelho no lar, ele olhava assim, essa reza de vocês é muito fraca. E dava risada e tal. Ele parou de beber, com tratamento espiritual, mantendo o tratamento médico. Parou de beber, parou de fumar, parou de ser agressivo, começou a pedir para trabalhar com o pai, ele que queria matar o pai. E aí, no final, ele hoje está com 40 e tantos anos, não trabalha, tudo bem, mas não tem agressividade, ele tem consciência das vozes, que ele foi dado um diagnóstico de esquizofrenia. Por isso que eu falei que, às vezes, hoje em dia, eu acredito que muito espiritual, nesse caso mesmo, tinha. E depois que foi dado, que ele recebeu alta do centro espírita, ele mantém o tratamento médico até hoje, ele pede para tomar o remédio. Cadê meu remédio? Toma sozinho. Então, hoje em dia, ele mora sozinho, né? A mãe desencarnou, e ele mora sozinho, e o pai já está com uma doença cerebral avançada, mas ele está lá, se preocupa com o pai, gosta do pai, quer cuidar do pai. Pois não. Oi, tudo bem? Nesses casos, assim, dessas obsessões, como você falou, um caso mais grave, as pessoas que estão tentando ajudar a fazer um tratamento, né, à distância, esses espíritos podem tentar contra essas pessoas que estão tentando ajudar, porque a gente também nunca é 100%, né? Sempre tem... a gente dá brechas, né? Então, isso pode vir também para a pessoa que está tentando? Sim, você com certeza vai ser testado. Por isso que quem está na equipe de mediúnica tem toda uma orientação de como é o padrão vibratório. Tem gente, inclusive, até mais... alguma literatura mais antiga exige que você não coma nem carne no dia da sessão, mas a ideia é que você tenha realmente um padrão de pensamento, vibração, sentimento alto, para não dar brecha, porque alguns médicos, durante o tratamento, até podem ter somatização, né? Tem sofrimento físico e tudo, mas ali mesmo a equipe mediúnica trata aqueles que, por acaso, têm algum desequilíbrio, entendeu? A ideia, uma regra básica você não pode voltar para casa pior do que você chegou. Você que está na equipe, você tem de voltar bem. Nada de sair daqui com dor de cabeça, falta de ar, me sentindo mal. Não, você vai ser tratado. E se por acaso, em algum momento, o que é que faz também? De volta em volta, tempos em tempos, a própria equipe do centro pede e tem sessões de desobsessão para os trabalhadores da casa. Também tem, entendeu? Isso é... Estou perguntando porque eu já fiz um tratamento para uma pessoa que estava precisando muito, um caso até esquizofrenia, misturado com drogas. Foi o caso da gente lá. Eu fazia, muitas vezes, evangelho em casa, tratamento muito sem parar. E já aconteceu de mesa estourar na minha casa, cadeira voar, tanta coisa que... Eu falei, ai, não, deixa eu parar, estou com medo. Tipo, então... parece que é para, sei lá, amedrontar. Para amedrontar, exato, é para amedrontar. E aí você não pode ter medo, porque se você tem medo, você viu que o medo é uma brecha psíquica, né? Ela está com medo, vamos agora mexer bem, fazer efeitos físicos. Não, só, nada aqui, eu quero que mexa aqui em minha casa assim, não. Conversa como se estivesse batendo papo, dá esporro, eu não quero isso aqui em minha casa, não. Que zoa é essa? Minha filha... Dá esporro mesmo. Minha filha pequena participava, assim, às vezes, da reunião. Eu falava, Cacá... Deixa ali fechado, é normal, não tem acontecendo nada, não. E eles são mais sensíveis, até 6, 7 anos eles têm livre-arbítrio, né, para um livre acesso, né? Então, atendimento fraterno, a entrevista, você vai ser direcionado. Aqui a gente tem, na quarta-feira, desobsessão, quinta-feira é mais a psicologia do espírito, sexta-feira é a cura, com a visualização terapêutica. Sábado é para o pessoal que está precisando de mais uma linha de evangelho, da família. Sábado de tarde a gente já tem um novo programa aqui que é para a família mesmo, espiritismo na família, bem bacana. Isso é novo. Orientação à família, então aqui sábado de tarde a gente abriu essa linha aqui. A família deve ser conscientizada, principalmente se tem um caso de Alzheimer,
que é um trabalho brutal para a família, como é que fica? Precisa de apoio para a família, entendeu? Então, às vezes, a família vem, aqui mesmo, na de meu cunhado, a família veio. A família veio ajudar e ser tratada também, entendeu? Porque a mãe não acreditava, nem o pai. Mas as duas irmãs, a tia que trouxe, e tinha todo mundo. Então, esses que acreditavam, que trabalharam, dando sustentação à casa, entendeu? Os familiares devem ser alertados quanto à sua participação no processo do tratamento, e o problema do obsediado não é isolado, não é só dele. Se aconteceu ali, você está envolvido lá, chegou para você, é seu. Tudo que chega para você lhe pertence. Então, não é porque vítima, é para quê? Eu tenho de aprender alguma coisa com isso para evoluir na minha experiência de vida. A família deve receber orientações que esclareçam quanto à sua conduta e participação no tratamento, também na desobsessão. Tá certo? O esclarecimento doutrinário é muito importante. A gente tem as palestras, como eu acabei de citar. Então, se vem aqui na quarta-feira, a pessoa assiste uma palestra, que durante a palestra já começa o tratamento. Então, se a pessoa consegue vir na palestra junto com alguém da família, aquele espírito que está obsediando, que está aqui junto, ele já começa a ser tratado pela equipe de desobsessão, tá certo? A equipe espiritual. Então, enquanto assiste às aulas e palestra, já tem os espíritos benfeitores trabalhando juntos também, tá certo? Nessa reunião mediúnica, o esclarecimento busca modificar os conceitos errôneos, distorcidos e cristalizados por meio de lógica clara, concisa na base da doutrina espírita. Às vezes tem sempre aquele gatilho, né? Você começa a esclarecer. Hoje em dia a gente não usa nem muito o termo doutrinador, vou te mostrar aqui, ó. Então, na reunião mediúnica, esse doutrinador a gente está mudando para esclarecedor. Então, você tem um médium esclarecedor, você tem um médium que está fazendo a comunicação, o espírito que está sofrendo, que veio e está, digamos, geralmente como familiar, e você tem também os trabalhadores da equipe espírita, que são muito mais do que a gente, da equipe física. Então, a equipe espiritual é muito maior. Então, quem é clarividente, descreve, nossa, eu estava aqui na reunião, tinha muito espírito aqui, a gente vê o pessoal descrever bem, o pessoal que também capta energia e tudo, entendeu? Esse grupo promove o intercâmbio entre os encarnados e encarnados, e vocês vão ver que todo mundo está envolvido aqui, entendeu? Todo mundo está envolvido nessa reunião mediúnica aqui. Então, você vê, quando você começa a atender, você vê que a pessoa está cristalizada. Ah, porque ele me fez mal na última vida passada, eu quero agora prejudicar ele, eu vim atrás dele, então agora que eu encontrei, eu não vou largar e tal. Aí, quando você vai ver, onde é que está o X da questão? Ah, porque ele fez isso, isso e isso. Às vezes é uma besteira, e o cara está ali preso, querendo vingança, e tal, e você vai e começa a mostrar que não, peraí e tal. Você vai ter de ter uma base para esclarecer, tá certo? É muito o quê? É muita psicologia, gente. É muito mente a mente. Então, mens sana, corpus sano. Você quer ter uma boa vida? Mente sadia. Então, esse esclarecimento, o diálogo, vai auxiliar no tratamento para buscar a reconciliação desses espíritos, tá certo? Então, a ideia do pensamento do bem, tá certo? Então, pensamento, como eu venho repetindo aqui, pensamento é energia. Então, vigiai o pensamento da gente. Vamos tomar cuidado com o que a gente pensa. E vocês podem fazer o que o pessoal trabalhou cientificamente lá na década de 80, com programação neurolinguística, né? E hoje em dia, com neurolinguística básica, e hoje em dia a gente fala muito em física quântica, em mundo quântico, né, com cura quântica, o eu quântico, toda uma literatura em cima disso, é que você pode realmente modelar o seu destino e você pode criar o seu destino. A partir de agora, você pode modificar. Coisa que a ação e reação, aquela lei de ação e reação, não permite. Porque acha que você planejou lá atrás, que você pode ter planejado mal, e sua vida agora vai ter de ser um eterno sofrimento, porque você fez coisas erradas no passado e você se culpa. Então, isso que a gente vem trabalhando aqui com a psicologia do espírito nesse centro, para poder dissolver isso enquanto espíritos encarnados, porque vocês são espíritos imortais. Vocês vão continuar. Você vai desencarnar, Luciana, mas vai formar um novo personagem lá na vida espiritual e que vai reencarnar. Pode até ser junto dos seus familiares para poder não fazer resgates e dívidas, não. Para evoluir. A caridade é um caminho.
Se você não sabe por onde começar, caridade pode ser já o primeiro caminho, tá certo? Ameniza as tuas provações sem nome. A fome de amor perto do teu leito de queixas. Joana de Ângeles. Joana de Ângeles mesmo tem uma série psicológica de 16 livros. Então, depois do Pentateuco, que é o básico, André Luiz, só são 12. Tem os livros dos ciclos, que são os primeiros que devem ser lidos, né? Vocês estão ainda conhecendo o Espiritismo. Eu sugiro que vocês também leiam as obras de Adenauer, de Voo do Espírito, de 2018, que é um divisor de águas, que ele pega como se fosse uma nova linguagem do Espiritismo clássico. Então, Voo do Espírito, tá certo? Então, gente, a pergunta que não quer calar. Quem acertar isso aqui, Roberto já me disse que vai dar 2 pontos para passar para o ciclo 2, viu? Desobsessão. Quem é o principal agente da desobsessão? Revelem! Oi, agente. Nós. Luciana foi de pensamento. Vamos ver. Somos nós mesmos. Principal agente somos nós, com os nossos pensamentos, emoções, com a nossa energia, com a nossa vibração. Ok? Finalizando, meus amigos, Ivone Pereira, o obsidiado, se não procurar renovar-se diariamente, ó, num trabalho perseverante de autodomínio, autoeducação, progredindo na sua ética moral e edificação espiritual, jamais deixará de ser obsidiado, ainda que seu primeiro obsessor se regenere. Sua renovação moral, ética, portanto, será a principal terapêutica nos casos que ele possa agir. Então, gente, é uma luta diária. Tá certo? E Jung, que vocês vão ter muito contato aqui, que é o pai da psicologia analítica, já dizia, conhece todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E ele também tem uma outra frase que eu gosto muito, que tem a ver com desobsessão, que é: quem mergulha para dentro de si, desperta. Quem fica olhando para fora, para o exterior, sonha. Então, vamos despertar para não sermos obsidiados e não precisar fazer todas essas técnicas de desobsessão que são aqui apresentadas para vocês. Pela atenção de todos, eu agradeço e desejo a todos uma boa noite. Obrigada, André. Obrigada.